65 Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 235 Máquina Ferramenta Avançada Troca Completa Autor Kati Tradutor Endless Fantasy Translation Editor Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Silêncio. Silêncio total. Os refugiados, que faziam barulho o tempo todo, ficaram em silêncio ao ouvir as palavras que vinham da janela. Mesmo o homem parado do lado de fora da janela parecia que ainda não havia recuperado seus sentidos, olhando atordoado para o rosto de Sumu. 30 gatos. Sementes de excelente qualidade. Para Sumu, esse preço era uma mera gota no oceano, mas para esses refugiados que sempre passaram fome desde que chegaram às terras devastadas, isso foi nada menos do que ganhar o prêmio máximo de 50 milhões na loteria. Contanto que pudessem trazer as sementes de volta ao abrigo e plantá-las, em 3 dias, não precisariam se preocupar em comer ou beber pelos próximos 1 ou 2 anos. Sim, este projeto vale 30 catis. Uau! Desta vez, quando Sumo repetiu suas palavras mais uma vez enquanto se sentava dentro da loja, os refugiados do lado de fora finalmente reagiram. O furor começou. Como uma onda, o ruído começou nos níveis mais internos e se espalhou até as franjas mais externas, depois dobrou de volta. Neste ponto, havia apenas uma coisa que todos estavam cantando repetidamente de uma maneira um pouco atordoada e desequilibrada. 30 gatos. 30 gatos. São 30 gatos. Este preço foi algo totalmente além das expectativas de todos. Depois que Suma estabeleceu o contrato em questão, dividindo entre 7 pessoas conforme o pedido do homem, o homem instantaneamente ficou tão alerta quanto uma chita na caça. Haveria muitas pessoas que correriam para agarrar as sementes e até mesmo lutar desesperadamente por elas. 2 vezes nas ruínas, mesmo com os avisos do jogo, ainda havia muitas pessoas que correram para tentar roubar os recursos, como se tivessem enlouquecido de desespero. Naturalmente, o destino desses indivíduos foi incomparavelmente miserável, pois foram imediatamente obliterados. Mas sempre houve pessoas que queriam desafiar o sistema, pensando que teriam a sorte de não serem derrotados pelo jogo. Ainda assim, foi uma sorte que Suma estivesse lá na ruína 00 para suprimir as coisas. Mesmo que os outros lançassem olhares cobiçosos para o homem e sentissem um desejo interior de agir precipitadamente, eles só podiam observar enquanto ele colocava as sementes em seu depósito, correndo rapidamente para sua própria lojinha para sair. Sua partida foi rápida e decisiva. Ele não pensou em trocar algumas sementes com o resto por outros itens. Nas circunstâncias atuais, as sementes eram um tesouro de desenvolvimento sustentável. Contanto que pudesse cultivar alimentos, eles poderiam trazê-los quando o próximo reino comercial secreto fosse aberto. Esse seria o momento mais oportuno para o comércio. O homem não era tolo, nem os outros. Antes que Sumo pudesse anunciar os itens que continuaria a comprar, todos que tinham projetos de design avançaram como loucos. Todo-Poderoso Su. Eu tenho um bom projeto, aceito-o. Todo-Poderoso Su, olhe para mim, olhe para mim. Eu tenho um excelente, pegue o meu. Todo mundo saía do meu caminho. Filho da puta, eu ainda não negociei o meu raro. Em comparação com a última rodada, havia mais de 10 pessoas que saíram para trocar projetos desta vez. Além disso, alguém neste grupo tinha um incomparavelmente valioso de qualidade rara. Diante dos refugiados do lado de fora da janela que já estavam prestes a entrar em uma briga porque desejavam negociar, Sumo não disse nada. Em vez disso, com um mero pensamento, ele imediatamente produziu de seu espaço de armazenamento um rifle automático M1. Ao ver a moldura preta e brilhante do rifle projetada para a força máxima de impacto, juntamente com o rosto indiferente de Sumo, os refugiados que estavam prestes a perder a cabeça instantaneamente caíram em si. Ter uma arma apontada para eles produzia resultados inúmeras vezes melhores em comparação com a proibição verbal. Não importa o quão cabeça dura um indivíduo fosse,
Eles inevitavelmente sentiriam um formigamento no couro cabeludo quando o cano de uma arma fosse direcionado a eles. Alinhar de acordo com a qualidade, de alto a baixo. Guardando o rifle e olhando para os refugiados, que agora eram tão obedientes quanto pintinhos, a expressão ártica de Sumo se dissipou, e ele acenou com a mão, sinalizando para a pessoa com a planta de design de qualidade rara se apresentar primeiro. A pessoa que apareceu desta vez era uma mulher de meia idade com feições nada atraentes. Se não fosse por uma longa cicatriz de faca em seu queixo, ela provavelmente desapareceria instantaneamente quando colocada no meio da multidão. Essa mulher de meia idade estava naturalmente muito segura em relação a essa troca. Seguindo o exemplo do homem que havia feito a troca anteriormente, ela passou corajosamente a planta do projeto pela janela, um traço de antecipação em seu rosto. Assim que Sumo recebeu o projeto que ela colocou no balcão, ele olhou para o desenho esboçado nele e uma sensação familiar surgiu. Conforme seu olhar se concentrou, as propriedades do projeto apareceram lentamente. Plano de design de máquina de fabricação de laser de arma térmica de pequeno a médio porte, raro, descrição, projeto avançado para uma pequena máquina de fabricação de armas térmicas a laser. Precisa dos itens de pré-requisito antes que possa passar por uma atualização de fabricação de capa. Após a atualização, a máquina de fabricação de laser para armas térmicas de pequeno e médio porte ativará a autorização de fabricação de armas térmicas médias e fará o download do projeto correspondente. Depois que os materiais correspondentes são fornecidos, uma matriz pode ser fabricada com um clique e o grau será fixado em boa qualidade. Esquema médio atualmente em posse. K2 Portable Anti-Tank Launcher. Limitação 1. Precisa de um nível de abrigo que atinja o nível 4. Limitação 2. Precisa de 500 pontos de desastre. Limitação 3. A máquina-ferramenta não pode ser movida após ser atualizada. Movê-lo causará danos irreversíveis. Limitação 4. O jogador deve dominar o conhecimento mecânico básico. Só então a autorização de uso será desbloqueada. Valor de revenda: 500 pontos de desastre. Como eu esperava, é um projeto de atualização de máquina-ferramenta. Contanto que eu consiga uma atualização, o RPG pode ser produzido em lotes. Depois de examinar a aparência do desenho representado na planta, Sumo já tinha algumas especulações, mas depois que ele realmente viu suas propriedades, achou difícil suprimir um traço de excitação. Se os dois projetos de design anteriores ainda tivessem chance de serem usados por refugiados regulares, então, em todo o mundo, apenas Sumo sozinho poderia usar esse projeto de atualização específico. Um projeto avançado de qualidade rara. Todos vocês localizaram o projeto de fabricação de máquinas-ferramenta para pequenas armas térmicas necessário para atualizar isso? Após um momento de silêncio, Sumo levantou a cabeça e olhou para a mulher de meia idade. Com base em suas experiências anteriores com a abertura de baús, caixas e afins, coisas como essa definitivamente apareceriam com os itens de pré-requisito. Um item avançado de alta qualidade não apareceria sem mais nada. Ao ouvir a pergunta de Sumo, a mulher de meia idade hesitou, então produziu outro projeto. A qualidade desse projeto não era alta, era apenas boa, mas o que ele representava era de fato um pequeno projeto de máquina-ferramenta. Ok, já que você tem um projeto avançado completo, vou levar os dois por um preço de 20 catias de sementes de excelente qualidade. Se ele simplesmente possuísse a máquina-ferramenta, mas nenhum projeto, então se por acaso ele encontrasse um desastre e algum dia a máquina-ferramenta fosse destruída, o desenvolvimento do abrigo pararia imediatamente. Agora que ele tinha um plano de projeto completo, a resistência ao desastre do abrigo, sem dúvida, deu um passo imperceptivelmente pequeno à frente. Depois que a mulher de meia idade pegou os 20 catias de sementes e voltou para seu quarto com uma expressão de alegria, as trocas restantes aceleraram. Um total de 9 plantas de design estavam na posse dos que permaneceram. Havia um total de 3 projetos de excelente qualidade para uma correia transportadora, um cofre e uma estrada de cascalho.
respectivamente. Havia um total de 6 projetos de boa qualidade, que eram para uma bomba de flash, um silenciador, vidro temperado, uma série delicioso, o wok de ferro, uma série delicioso, frigideira de ferro e uma faixa de luz, respectivamente. Após os projetos anteriores raros e de qualidade épica, os excelentes e de boa qualidade perderam seu valor inicial. A um preço de 3 catias de sementes de excelente qualidade e meio cati de boa qualidade, a negociação do projeto foi concluída rapidamente. Em seguida, da mesma forma de aquisição de antes, iniciou-se o segmento de compra de materiais que todos os refugiados comuns ansiavam. Primeiro foram os 5 elementos de terras raras que o forno precisava: sério, praseodímio, samário, lutécio e érbio. Da última vez, Sumo comprou bastante sério e praseodímio. Desta vez, quando ele gritou que queria comprar, 2 pessoas saíram segurando samário e érbio. Exatamente como eu esperava. Como coletar esses elementos de terras raras por conta própria pode ser tão eficaz quanto quase 1000 pessoas coletando-os. Desde que eu comunique o que preciso no canal regional, todos espontaneamente me ajudarão a arrecadar. Com satisfação, Sumo comprou alegremente esses 2 elementos de terras raras. No momento, o único elemento de terra rara remanescente de que a fornalha precisava era o lutécio. Além disso, o lutécio também era o elemento mais caro nas criações do sistema. 2000 pontos de sobrevivência só podiam ser trocados por 1 grama. Se é 2000, então que seja. Já coletei o suficiente dos outros elementos. Preciso terminar a fornalha antes, só assim poderei continuar o desenvolvimento dos materiais. Enquanto comprava outros materiais, Sumo planejava o desenvolvimento da base em sua mente. Quanto ao cobre e ao ferro, como sempre, comprou tudo em quantidades ilimitadas. Uma vez que a construção começasse a sério, esses suprimentos mais básicos se tornariam os suprimentos mais raros. Como sempre faltaria, ele sempre os compraria. Ao preço de 20 sementes por uma unidade de ferro, a maioria dos refugiados apresentou-se com várias centenas a milhares de unidades e saiu com 1 ou 2 catias de sementes de uma só vez. O cobre era um pouco mais caro, 30 sementes para uma unidade, mas ele ainda comprava bastante. 4 horas podem ser consideradas muito tempo, mas também podem ser uma duração curta. Quando todos trocaram uma rodada e esvaziaram qualquer coisa de valor em seu inventário, o cronômetro de contagem regressiva no topo do mundo mostrou apenas meia hora restante. Ter um bônus de 100 espaços cúbicos ajudou a economizar muito esforço dos refugiados quando eles estavam movendo os materiais básicos, mas depois de sua empolgação, a exaustão que surgiu do fundo de seus corações era real. A maioria dos refugiados ainda não havia deixado o exuberante e verde continente de Hope. Apenas deitar nessas planícies de grama ou pular no riacho e sentir a água fluindo ao seu redor parecia diminuir a exaustão em seus corpos. Em comparação com a frequente simulação de Star Wars no espaço sideral nas outras ruínas ou a viagem de um dia ao pote de óleo na 18ª camada de inferno, embora os 2 lugares que Suma escolheu não fossem excelentes, eles ainda eram o melhor conforto para as almas desses refugiados que estiveram abrigados neste deserto do juízo final por 1 mês. Deitados aqui, eles não precisavam pensar em nada, e sua segurança estava muito garantida. Era pacífico como se eles tivessem retornado à terra. Lembranças daqueles velhos e comuns dias de ir para o trabalho e para a escola gradualmente emergiram das profundezas de suas memórias. Isso é tão bom. Não há como dizer quando um novo Uashia pode ser estabelecido no deserto. Isso está muito longe. Faz apenas quantos dias, e eu praticamente quase esqueci como era a vida na Terra. É como se fosse uma memória falsa. Não é real quando comparado com o deserto. Já quase esqueci a sensação de acordar de manhã, descer e tomar uma tigela de sopa de pimenta. Também parece que faz muito tempo que não ouço aquelas aulas matinais de fitness que eu tanto odiava antigamente. Temos Sumo e os abrigos oficiais. Contanto que possamos continuar um dia de cada vez e sobreviver, com certeza poderemos ver Sumo estabelecer um abrigo para humanos. Sim,
Em apenas um mês, nossas vidas têm melhorado a cada dia. Podemos definitivamente aguentar até então. De qualquer forma, se o abrigo da poderosa Su precisar de gente, com certeza serei o primeiro a ir. Está tudo bem mesmo que eu tenha que trabalhar 18 horas por dia. Durante a conversa, não houve conflitos de interesse e todos baixaram a guarda. Era como se tivessem voltado a uma sociedade com leis e instituições. Olhar para o futuro e ser capaz de trabalhar duro por ele também foi a razão pela qual animais tão avançados como os humanos conseguiram estar no topo da cadeia alimentar. Observando a paz do lado de fora, Sumo, que terminou de fazer um inventário de todos os seus suprimentos enquanto estava sentado em sua pequena loja, também exibiu o mais leve indício de um sorriso. Os humanos queriam se unir e estabelecer uma grande comunidade neoconfucionista, avançando ou recuando juntos e retornando indomavelmente à Terra. Derrubar as defesas desses negócios do mercado negro sem coração foi apenas o primeiro passo. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 236 Mil itens. Frenesi de compras. Ufa, os materiais básicos da troca desta vez devem pelo menos garantir que o abrigo subterrâneo não tenha que se preocupar com materiais por muito tempo. No momento em que o tempo do reino do comércio secreto acabou, Sumo, que estava sentado nas ruínas fazendo um inventário, foi teletransportado para fora com o Oshi depositado na entrada do abrigo. A luz no portão do reino comercial secreto começou a escurecer quando todos foram ejetados, antes que uma leve rajada de vento finalmente o fizesse desaparecer no horizonte. À medida que os pontos brilhantes de luz se dissipavam, eles não procuravam se esconder entre o céu e a terra como da última vez. Em vez disso, eles flutuaram lentamente em direção ao abrigo subterrâneo como se tivessem encontrado seu mestre. Assim que Sumo estendeu as duas mãos, pretendendo fazer contato físico com esses pontos brilhantes de luz, todos tremeram e voaram uniformemente em outra direção. Au! Quando ela ouviu Sumo chegando em casa, um oreu curioso saiu correndo e atraiu a atenção de todos os pontos brilhantes de uma vez. Um segundo depois que todo o corpo de Oreu aceitou a energia dos pontos brilhantes, seu pelo imediatamente começou a brilhar com uma luz dourada que durou alguns segundos antes de desaparecer completamente. Foda-me. Oreu, você come quase tudo agora, você pode até comer isso. Vendo a expressão confusa de Oreu, Sumo curiosamente se aproximou e a ergueu em seus braços para examiná-la de perto. Infelizmente, os pontos dourados de luz pareciam ter desaparecido. Se ele tivesse que avaliá-la com base nas aparências externas, não conseguiria ver nenhuma mudança em Oreu. Quando ele abriu o painel do jogo, o painel de propriedades do Oreu também não mostrou nenhuma notificação. Depois de verificar e perceber que o sistema também não conseguia sentir exatamente o que havia de diferente em Oreu, Sumo não teve outra opção a não ser registrar em seu diário e esperar até mais tarde para uma observação mais aprofundada. A luz dourada, o jogo, o sistema. Havia cada vez mais coisas que desafiavam o raciocínio lógico que exigiam a observação constante antes que ele pudesse descobrir exatamente o que eram. Ainda assim, quando ele olhou para os 100 metros cúbicos que estavam quase completamente preenchidos com vários recursos, os passos de Sumo aceleraram e ele chegou ao local onde havia colocado o ferro e o cobre de antes. Nessa rodada de trocas, ele havia recebido mais 5.800 unidades de ferro e 3.900 unidades de cobre. Com base nas necessidades atuais de abrigo, antes do próximo avanço na árvore tecnológica, definitivamente haveria o suficiente desses dois suprimentos básicos. Depois de utilizar a conveniência do espaço de armazenamento para separar o ferro e o cobre em pilhas organizadas, Sumo voltou ao terceiro andar do abrigo subterrâneo. O comércio de sementes no reino secreto do comércio foi apenas o começo de sua retaliação. O que aconteceria a seguir seria o soco pesado que destruiria o mercado de sementes. À medida que a ideia se solidificava, Sumo olhou para a interface do jogo que apareceu à sua frente, bem como para os milhares e dezenas de milhares de pedidos de negociação no mercado de negociação. Ele não conseguiu mais suprimir a felicidade em seu coração e começou a rir.
Este passo era o que Sumo realmente queria ver depois de tanto tempo. As solicitações de troca podem eliminar as taxas de correio por parte do vendedor. Isso significava que o solicitante da transação tinha que pagar duas taxas de correio, uma para enviar e outra para receber. Se Sumo fosse o vendedor das sementes, mesmo que não tivesse que pagar as taxas de correio do destinatário, ele ainda precisaria pagar pelo envio das sementes. Pequenas quantidades somadas. Se uma pessoa fosse contabilizada como 3 pontos, 1.000 pessoas seriam 3.000 pontos. Agora, porém, e se esse número base fosse dividido entre todos? A outra parte só teve que pagar no máximo 10 pontos de sobrevivência para poder obter sementes de excelente qualidade. Essa dívida poderia ser paga mesmo que fosse apenas um único indivíduo. Negociar com 1.000 pessoas não se compara com a alegria de negociar com bilhões de pessoas. Os ganhos desta rodada são suficientes para garantir que o abrigo se desenvolve incrivelmente rápido depois disso. Sumo puxou o painel do mercado. Vendo vários suprimentos nele, bem como o número crescente de pessoas solicitando negociações, ele tamborilou na mesa com uma mão enquanto começava a configurar as condições de filtragem. Em primeiro lugar, a exigência de sementes tinha que ser meio CATI e acima, mas se os itens comerciais não atendessem a qualidade excelente, todos seriam descartados. Definidas essas condições, os pedidos de negociação que já chegavam a 40.000 diminuíram instantaneamente 99%, restando apenas 8.000 pedidos. Em seguida, com base em sua ideia anterior, Sumo configurou uma segunda condição de filtragem. Itens abaixo da qualidade que já estavam disponíveis no mercado comercial também foram todos descartados. Essa condição era muito mais rígida, mas quaisquer materiais de qualidade normal ou de boa qualidade e abaixo disso que estavam no mercado foram todos filtrados. Os 8.000 pedidos iniciais se tornaram 900 em um piscar de olhos. Nada mal, nada mal. Existem mais de 900 itens de boa qualidade e acima. É isso que o mercado deve mostrar. Com um número base de bilhões de pessoas, ser capaz de produzir quase 1.000 itens de boa qualidade para trocar por sementes quando havia duas condições de filtro estritas em vigor junto com alguns outros fatores já era uma boa estatística. Além disso, com o passar do tempo, esse número ainda subia continuamente em linha reta, na forma de uma equação linear binária. Depois de examinar tudo do começo ao fim, praticamente não havia mais nada para filtrar. Os 1.000 catis de sementes que ele havia usado anteriormente para o comércio começaram a desaparecer rapidamente. Ele os trocou por pilhas de itens que começaram a aparecer no abrigo. Contanto que fosse de boa qualidade e acima, bem como um requisito dentro de 1.000 gatos de sementes, ele comprava todas elas, o que estivesse disponível. Sem o incômodo de taxas de correio, Sumo só teve que controlar sua mão mental para repetir indefinidamente a ação de comprar suprimentos. Conforme ele acelerava suas ações, o som de itens caindo no abrigo já havia se fundido em um só. Clang. Clang. Itens caíam do vazio sem parar, pousando em itens que já estavam lá com um estrondo. O humor de Sumo também passou do prazer inicial para excitação, e então se transformou em dormência. Coisas demais. Havia coisas demais. Mesmo que a maioria das pessoas não negocie itens grandes por causa das taxas de correio, apenas com esses itens pequenos sozinhos, quando ele terminar de negociar, o terceiro andar do abrigo subterrâneo estava lotado. Em particular foi o espaço no ginásio, que foi preenchido de cima a baixo com uma variedade de itens misturados. Uma escova de dentes de excelente qualidade que só tem função anti-poeira, escandalosa. Uma estatueta de boa qualidade do anime Re:Zero que só tem uma função anti-descoloração. Foda-se, que lixo é esse? Aprecie-se e guarde-o. 10 sabonetes de boa qualidade com capacidade de limpeza extremamente forte. Muito hidratante. Nada mal, nada mal. Posso usá-los para brincar. Um guarda-chuva de excelente qualidade. Dentro dos limites do guarda-chuva, nenhuma água pode passar. Meu Deus, isso não é como a conta repelente de água nas antigas lendas chinesas. Ok,
Então requer que a pessoa não esteja completamente cercada por água. Da periferia mais externa onde os itens haviam pousado, Sumo começou a verificar as propriedades passo a passo e a coletar itens enquanto se movia de fora para dentro. Os 1000 catis que ele usou para negociar foram completamente usados. Ele até excedeu essa estimativa básica em 500 catis extras. A maioria das coisas negociadas eram itens que os humanos no deserto não podiam usar no momento por causa das regras e restrições do mercado comercial. Apenas um punhado deles poderia ser imediatamente convertido para uso em combate. Depois de colocar tudo em ordem e classificar todos os itens em suas respectivas categorias, Sumo olhou para o número de vários itens escritos em seu diário e esfregou a nuca, exibindo um traço de distração inesperada. Tudo bem, os humanos que podem ter coisas boas no deserto ainda são astutos. Parece que confiar em uma oportunidade como essa para fazer fortuna não é possível. Com base em seu plano anterior, mesmo que ele não pudesse trocar por muitas ferramentas de produção, não seria um grande problema obter várias dezenas delas. Agora, porém, das coisas que eram comercializadas, mais de 600 eram da categoria de utensílios domésticos. Dos tapetes aos lençóis, das almofadas aos colchões, das bonequinhas aos colchões de 3 peças usados exclusivamente pelos hotéis. Só isso levou 200 peças. Os demais itens eram pasta de dentes, escovas de dente, toalhas, roupas, chinelos, móveis, estatuetas e outros itens de uso pessoal. No total, foram 300 deles. Mais escandalosamente, até mesmo o número de itens como massa de vidraceiro, tinta látex, papel de paredes similares para pintura de parede que ele adquiriu foi mais do que suficiente para limpar todos os 3 andares do abrigo subterrâneo e ainda ter algumas sobras. No que diz respeito aos refugiados do deserto, essas coisas não podiam ser transformadas em itens de combate ou usadas para produção. Se eles próprios usassem os itens, ainda assim passariam fome. Usar essas coisas era um luxo. Se eles os listassem no mercado, mesmo que tivessem que pagar algumas taxas de correio, ainda seria um lucro se eles pudessem trocar por outras coisas. Ainda mais se os itens negociados fossem materiais indispensáveis como sementes. Uma vez que eu tenho a maior parte do equipamento que pode ser convertido em alguma forma de poder, eu os uso ou os guardo para fins de sobrevivência, apenas no caso. Existem apenas algumas pessoas que estão dispostas a negociar, afinal, e elas deveriam ter equipamentos melhores. Afinal, esses são os itens restantes após a eliminação. Além desses mais de 600 itens variados, muitos dos quase 400 itens restantes poderiam ser usados imediatamente. Por exemplo, havia acessórios para modificar o Yacht de cubos de roda e pneus Michelin a faróis que poderiam ser usados para substituir os da frente do carro, bem como vários estofados do carro. Muitas dessas compras poderiam ser usadas assim que fossem instaladas. Havia também alguma tinta à prova d'água que poderia ser de grande utilidade mais tarde durante a construção de navios no futuro. Outros podem ganhar mais do que eu, mas nunca vou perder. Essas coisas não podem ser usadas agora, mas pode haver uma oportunidade de usá-las no futuro. Sumo fechou a lista de amigos. Quando ele olhou para as pilhas bem organizadas de vários itens, um sentimento de satisfação brotou em seu coração. Itens domésticos eram inúteis para os outros, mas quando colocados no abrigo subterrâneo, eles podiam aumentar seus pontos de sobrevivência por um determinado valor diário. Além disso, o ambiente de vida na base seria muito melhorado com tantos itens. A longo prazo, quando haveria cada vez menos baús de tesouro no futuro, esses itens também poderiam se tornar ativos para o abrigo subterrâneo e serem usados por um longo tempo. No mínimo, nos próximos 5 anos, ele não precisou se preocupar com pasta de dente para a base. Em seguida, assim que as distribuições de lançamento aéreo estiverem concluídas, irei imediatamente para o Candlelit Shelter e começarei a plantar. Depois de dar uma olhada nos muitos vendedores do mercado negro lamentando no Ouro Channel e vendo os aplausos de outros refugiados, Suma desligou a caixa de bate-papo.
Ele não sentiu absolutamente nada em seu coração. As pessoas que fizeram fortuna nesta terra aumentando o preço das sementes em 15 vezes mereciam morrer, custasse o que custasse. Infelizmente, alguns dos vendedores do mercado negro desta vez foram espertos e fugiram rapidamente, entregando as sementes em sua posse a outras pessoas e fugindo. No entanto, um grande número de lacaios de nível médio e baixo ficou muito para trás porque essa perda massiva fez com que todas as suas conquistas acumuladas nas fases iniciais ficassem aquém, perdendo assim as qualificações para participar do próximo jogo do mercado. Sumo voltou ao porão do primeiro andar e sentou-se no banco. Ele então começou a calcular os detalhes dessa rodada de negociação, bem como as brechas que não foram tratadas. Ao mesmo tempo, ele também examinou as propriedades do punhado de projetos que estavam entre os itens comercializados, bem como os rigorosos requisitos para a construção de um forno. Contanto que ele pudesse criar essas coisas, o desenvolvimento do abrigo poderia ser bastante acelerado. Do outro lado, Moori, que havia dormido metade do dia inteiro, acordou silenciosamente e esfregou os olhos sonolentos, depois seguiu pelo corredor até o primeiro andar. Sumo olhou para Moori e estava prestes a falar quando um lançamento aéreo marcado com um símbolo num lentamente flutuou para baixo. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 237 Airdrop de ouro. Transformação de materiais. Nossa, mestre, olhe. Alguma coisa está caindo do céu. Moori, que ainda não estava totalmente acordado, arregalou os olhos quando viu a caixa de recompensa do airdrop chegar. Da perspectiva de um guerreiro Lightning Bear, tudo era comida, independentemente de estar voando no céu, correndo no chão ou nadando na água. Ao ver a comida chegar, os olhos de Moori brilharam. Ele olhou para cima, estimou o ponto de pouso da caixa de lançamento aéreo e começou a correr em direção a ela, querendo pegar a comida o mais rápido possível. Vendo a expressão animada de Moori, Sumo também o seguiu em um ritmo rápido em direção ao lançamento aéreo. Anteriormente, ele adquiriu uma escavadeira de uma recompensa comum de lançamento aéreo, que foi extremamente útil durante esse desastre de bem-estar. A recompensa também continha o ponteiro que ele usou para encontrar sua irmã. Foi por isso que o coração de Sumo estava cheio de expectativa pela recompensa de airdrop de nível ouro que ele estava prestes a receber. Espero receber algum equipamento que me ajude a sobreviver ao próximo desastre de inundação e não alguns itens domésticos aleatórios. Moor saltou, agarrando a caixa de lançamento aéreo no ar e pousou no chão com uma expressão de alegria no rosto. Sumo também foi contagiado por sua empolgação e não pôde deixar de sorrir, dando um tapinha no ombro de Moori. Calma, contém suprimentos, não comida. Vendo a expressão de Moori vacilar quando ele disse essas palavras, Sumo riu e pegou a caixa de Moori. A aparência externa da caixa de lançamento aéreo era a mesma de antes. Ainda havia um grande número impresso na lateral, mas desta vez a cor das letras era um ouro extravagante, fazendo com que parecesse muito caro. A estrutura da caixa tinha um pouco mais de peso, aparentemente não mais feita de papelão, mas de um material duro, parecido com plástico, macio ao toque. Segurando a caixa com apreensão, Sumo voltou ao abrigo, desceu 2 lances de escada e voltou para a bancada. Não havia pressa para abrir a caixa. Depois de colocar a caixa em um local seguro, Sumo foi até o fogão, acendeu o fogo e ferveu um pouco de água. Nos vários romances Xianxia na Terra, era costume fazer isso antes de abrir uma caixa de tesouro. Queimar incenso e tomar banho. Sumo sabia que eram apenas costumes supersticiosos, mas agora que o abrigo subterrâneo estava suficientemente equipado, Sumo não queria que nenhum azar afetasse o que ele receberia da caixa desta vez, então ele estava pronto para passar por todo o processo. Glug. Glug. A habilidade de vento do clã do leão o ajudou a aquecer a água em um curto período de tempo. Em pouco tempo, um barril inteiro de água quente estava pronto. Depois de pensar um pouco, Sumo adicionou um pouco de água de energia psíquica para reduzir a temperatura da água. Este é um banho caro, então espero ser abençoado e receber algo bom da caixa de recompensa.
Sumo mergulhou no barril de água quente e sentiu o calor envolver seu corpo, lavando seu cansaço. Ele cantou um encantamento toísta para dar sorte e gradualmente acalmou seu coração inquieto. Ele mergulhou confortavelmente no barril por cerca de meia hora. Depois disso, ele pulou do balde, enxugou o corpo, vestiu uma camisa de manga curta e shorts e sentou-se na bancada de trabalho. Esta recompensa de desastre equivale a receber um cheque especial para o próximo. Agora que a recompensa do lançamento aéreo e o reino de negociação secreta foram concluídos, se meu palpite estiver certo, não deve haver mais recompensas até que o desastre da inundação termine. Então, esta deve ser a última caixa de airdrop nos próximos 6 meses. Estas foram suas especulações com base nas condições conhecidas. Sumo fez alguns cálculos com base no tempo e na aparência das ruínas. A possibilidade de que não haveria mais recompensa de airdrop e oportunidade de reino de negociação secreta até que o desastre da inundação fosse concluído era extremamente provável. Portanto, as coisas que ele obteve desta caixa de airdrop seriam incrivelmente importantes. Depois de receber tantas coisas inúteis, é hora de dar sorte. Airdrop de ouro, abra. Sumo colocou a mão na trava da caixa de lançamento aéreo e aplicou um pouco de força para abri-la. Um raio de luz dourado revelou-se lentamente quando a caixa se abriu. O grande texto dourado não também flutuou no ar. Era uma visão extremamente maravilhosa. Sumo colocou a mão direita na lateral da caixa e gentilmente continuou abrindo-a. Antes que Sumo pudesse reagir, 3 itens apareceram lentamente de dentro e flutuaram no ar. Da última vez, havia uma bolsa de cartão e um apontador. Desta vez, depois que o nível da caixa de lançamento aéreo foi aumentado, houve uma pequena mudança. O primeiro dos 3 itens era um chifre de aparência estranha com um círculo de fios que se espalhava a partir do centro. A segunda peça era uma roupa íntima justa que parecia extremamente lisa. Sumo não sabia de que materiais era feito. Quanto à terceira peça, era um pequeno cubo. Sumo sentiu como se já tivesse visto em algum lugar antes, mas não conseguiu identificar no momento. Ele gentilmente estendeu a mão. Quando ele tocou a luz que envolvia os itens, eles perderam a capacidade de flutuar no ar e caíram sobre a mesa. Varrendo a caixa para o lado, Sumo primeiro pegou a buzina. Ele concentrou sua atenção nele e, após consumir alguns pontos para ativar a função de identificação do painel do jogo, o painel de propriedades do item apareceu. Chifre de ondas do mar, raro, descrição, por razões inexplicáveis. Este chifre tem a capacidade de controlar o poder do oceano até certo ponto e possui uma porção da autoridade do deus do oceano. Quando infundido com o poder divino do oceano, você pode exercer o poder divino do deus do oceano dentro de um certo alcance por um certo período de tempo. Primeira habilidade especial, afinidade com a água. Ao encontrar água, o usuário pode optar por ativar essa habilidade para ganhar a habilidade de ignorar a pressão subaquática a uma profundidade de 100 metros e também respirar debaixo d'água. Dura 5 minutos e tem um cooldown de 24 horas. Segunda habilidade especial, Soberano de Poseidon. O portador ganha a habilidade de manipular a água dentro de um pequeno alcance. Pode ser usado uma vez por dia e tem um cooldown de 24 horas. O alcance da manipulação da água pode ser aumentado infundindo pontos de desastre no chifre. Terceira habilidade especial, Favor da água. Habilidade passiva. Quando o usuário cai na água, há uma possibilidade extremamente pequena de obter o favor da vida marinha ao redor. Comparado com a breve descrição do sistema, o painel do jogo identificou as propriedades dos itens de forma muito completa, embora exigisse o consumo de pontos de desastre. Com certeza, a caixa de airdrop do jogo ainda levará o desastre iminente em consideração até certo ponto. O chifre tinha 3 habilidades especiais, 2 ativas e uma passiva, todas relacionadas à água. Testando a buzina, Sumo cantou silenciosamente em seu coração e, em um instante, a buzina piscou e um longo som de granizo encheu seus ouvidos. Zumbir. Ondulações azuis irromperam do chifre no corpo de Sumo e então se espalharam como uma onda de choque.
O único lugar nos 3 andares do abrigo que tinha água era o barril da banheira que estava meio cheio. Sob a orientação de Sumo, a água no balde parecia ser inspirada por algum tipo de poder misterioso, desencadeando uma pequena onda de choque que empurrou a água contra as paredes do barril. Enquanto manipulava a água, Sumo se aproximou e começou a observar atentamente as ondulações da água dentro do balde. Essa habilidade de manipulação era extremamente mágica. As ondas apareceriam na superfície calma da água com um mero pensamento. Eles espirraram contra as paredes do barril, um após o outro. Quando Sumo orientou a parar, a água imediatamente se acalmou e recuperou seu estado de paz. Se não estou errado, o chifre deveria ser um meio que libera uma força de repulsão, além de atração, que afeta apenas a água. Diante de algo desconhecido, Sumo sempre tentava analisar as coisas de uma perspectiva científica. Esse tipo de poder, que era tanto milagroso quanto mágico aos olhos da pessoa comum, ainda podia ser explicado usando sistemas teóricos e de conhecimento modernos. Por exemplo, dispositivos de ressonância magnética nuclear usavam pulsos de radiofrequência para excitar o núcleo dos átomos de hidrogênio no corpo humano, fazendo-os ressoar e absorver energia. Depois de interromper os pulsos de radiofrequência, o núcleo desses átomos de hidrogênio emitiria sinais de rádio em uma frequência específica e liberaria a energia absorvida. O princípio por trás da buzina deveria ser um pouco semelhante, exceto que o terminal era algum tipo de energia na água que ainda não havia sido observada ou identificada pelos humanos. Posso adivinhar os princípios por trás da buzina, mas a energia que alimenta ainda é um mistério. Depois de verificar a buzina minuciosamente e confirmar repetidamente que a buzina não possuía nenhum aparelho gerador de energia, Sumo só podia desistir. Se ele pudesse decodificar o princípio por trás disso e simulá-lo, todos no deserto poderiam usar essa habilidade mágica. Ao mesmo tempo, isso também significaria que os seres humanos ganhariam uma forma de magia natural e teriam uma vantagem na água. Foi bom ouvir em princípio, mas na realidade a vida era o que era. Depois de balançar a cabeça e deixar de lado essa grande visão do futuro da humanidade, Sumo guardou o chifre em seu depósito e voltou para sua bancada, onde começou a examinar os 2 itens restantes. O segundo item era uma roupa de baixo cinza e preta que era quase como uma camiseta. Ele emitia um brilho semelhante ao jade que irradiava dele. Sumo gastou mais alguns pontos e as propriedades da roupa de baixo apareceram. Roupa interior termostática. Excelente, descrição. Feito de material. Esta é uma roupa íntima justa que pode manter uma temperatura constante. Primeira habilidade especial. Mudança de forma. Ao usar isso, você pode gastar uma certa quantidade de pontos de desastre para alterar a forma da roupa de baixo. O custo de cada mudança aumentará com o número de vezes. A primeira mudança é gratuita. Segunda habilidade especial, isolamento. Quando a temperatura do ambiente do usuário estiver entre -10 graus e -30 graus, a temperatura sentida pelo usuário será controlada a uma constante de 16 graus. Terceira habilidade especial, indestrutibilidade. Quando a roupa íntima é danificada, ela se repara gradualmente, desde que o limite de dano não exceda 70%. A duração do reparo depende do grau de dano. Primeira restrição. A roupa íntima deve ser usada perto do corpo para permanecer eficaz. Segunda restrição. A roupa íntima será automaticamente vinculada ao jogador após o primeiro uso. Não pode ser doado, transferido ou negociado, exceto em caso de morte. Esta roupa íntima é bastante prática. Infelizmente, dada a minha força atual, é um pouco inútil para mim. Depois de mexer na roupa de baixo 2 vezes, Sumo simplesmente tirou a blusa e vestiu a roupa de baixo. No segundo em que a roupa íntima solta tocou o corpo, ela começou a encolher gradualmente, transformando-se de acordo com os pensamentos de Sumo. Sua aparência geral ainda era de um colete, mas depois de algumas pequenas modificações, ficou mais confortável. Juntamente com um material confortável, parecia que ele não havia colocado.
Após sentir a mudança de temperatura corporal provocada pela roupa de baixo, Sumo pegou o pequeno cubo e gastou alguns pontos novamente. Comparado com os dois primeiros itens, que obviamente eram itens mágicos, o pequeno cubo era discreto. Era de cor preta e tinha a forma de um cubo de Rubik. Depois que as propriedades iniciais do cubo apareceram, Sumo foi incapaz de conter sua surpresa. Puta merda! Realmente veio mesmo quando eu menos esperava. Com um pensamento, um projeto de planta que estava em seu espaço de armazenamento por anos apareceu em sua mão. Quando o desenho do projeto foi pressionado contra o cubo, uma luz brilhante brilhou e o desenho do projeto desapareceu. O aparelho em sua mão começou a se deformar rapidamente, transformando-se gradativamente em uma grande caixa de um M3. Depois disso, a caixa grande também começou a se deformar. Alguns pontos começaram a afundar enquanto outros foram levantados. O processo de mudança não demorou. Cerca de 1 minuto depois, todo o processo foi concluído e um novo painel de propriedades apareceu. Uso civil tipo segundo. Mecanismo de conversão de matéria completa, raro, descrição. Um dispositivo desenvolvido pelo Organização e Produção de. A máquina inteira é um dispositivo tecnológico avançado de produção em massa de alta qualidade. Foi amplamente utilizada em mechas de combate e viagens cósmicas no início, mas, após um longo período de desenvolvimento e avanços tecnológicos, foi aplicado ao uso diário, alimentação, viagens e muitos outros aspectos da vida diária. Modelo: uso civil tipo segundo, potência. Muda dependendo do nível de energia e da quantidade de energia fornecida. Não tem limite superior. Durabilidade: 2000. Sua durabilidade será automaticamente reduzida em 1 ponto para cada hora natural de uso. Sua durabilidade aumentará automaticamente em 1 ponto para cada hora natural de descanso. Habilidade especial: conversão. O mecanismo de conversão de matéria pode ser ativado fornecendo qualquer fonte de energia, incluindo, mas não se limitando a, comida, madeira, água, gasolina, diesel e energia psíquica. Primeira restrição: o mecanismo de conversão de matéria está bloqueado até consumir um projeto correspondente para ativar suas funções. Status atual: desbloqueado, Segunda restrição: uma vez que o mecanismo de conversão de matéria é fixado ao objeto correspondente e começa a converter energia, se o operador desejar afixá-lo a outro objeto, 2000 pontos de desastre são necessários como pagamento. Use com cuidado. Tudo novo completo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.